Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Polêmica sobre o estádio para o Vasco jogar com o mando de campo dele, né? Semifinal agora, 2 partidas contra o Flamengo. A outra semifinal, Volta Redonda e Fluminense. Mas com relação à nossa, que nos interessa aqui, Flamengo e Vasco, a organizada soltou nota querendo que o jogo fosse para São Januário, com 10% para a torcida adversária. Então, o primeiro ponto é, se isso fosse possível, se o BOP permitisse, e o BOP é o que sempre veda os jogos em São Januário contra Vasco, do Vasco contra Flamengo e Fluminense, né? Se isso fosse possível, seria justo, seria palatável o Vasco ter 10% apenas no Maracanã, no outro mando de campo, na outra partida com o mando de campo do Flamengo. Não sei se seria uma saída boa, uma grande solução, né? O Vasco já jogou com o Flamengo, já perdeu em São Januário. E é perigoso ali, para quem tem família, tanto para vascaínos quanto para flamenguistas. Eu aqui não sou aquele babaca que preza por briga, não. Eu prezo pela família. Futebol é só uma coisa que mexe com sentimento, mas tem família, tem homens, mulheres, crianças por trás. Então não é justo submeter esse pessoal aí a uma violência de ambas as torcidas, né? Dos dois lados tem infiltrados aí, violentos nas torcidas, né? Fica até difícil os organizados controlarem esses caras, mas tem, né? Tenho amigos flamenguistas, tenho amigos tricolores, né? Não sou aquele babaca que fica aqui incitando violência, né? Longe disso. Se vocês incitam a violência aqui, quem tá vendo, esse não é o canal para vocês, né? Então, não sei se, primeiro, seria bom o Vasco jogar com 10% na sua torcida do Maracanã, se fosse aceito o Flamengo jogando em São Januário com 10% só da sua torcida. Não sei se seria uma boa, o jogo de volta. Não sei se o Vasco jogando em São Januário vai mudar alguma coisa, né? O Vasco já perdeu e tivemos problemas lá no campo, né? Família e tal. Não sei, né? A questão do Maracanã é uma coisa muito engraçada. Não vejo ninguém falar sobre isso. Quando a 777 entrou no Vasco, o São Januário foi colocado para ser alugado por ela. Então, Salgado, Osório, Duque Estrada deram lá o São Januário para ser alugado para Vasco SAF, né, o futebol do Vasco virando SAF, e o associativo pegando dinheiro pelo aluguel do São Januário. E já houve, nesse tempo, um pouco para trás, nada foi feito. Todas as licitações que foram feitas no Maracanã, o Salgado e o Campelo, jamais foram incisivos nisso. Tentaram anular na justiça, recorrer até onde desce de forma administrativa, né? E por fim, para não me estender muito, a última licitação que teve agora, que foi um valor irrisório entre Vasco e a W Torre, salvo engano, e Flamengo e Fluminense, sequer os caras esgotaram as instâncias administrativas e sequer recorreram para a justiça comum, dizendo, vou anular aqui por isso e por aquele outro assunto, aquela outra nulidade. Não. Por quê? Porque o Vasco recebia valores da 777 quando o associativo, quando o Vasco jogava em São Januário. Então o Vasco não queria perder essa mamata. Salgado nunca quis jogar no Maracanã porque ele recebia aluguel de São Januário para o Vasco jogar lá reiteradamente. Isso é fato. Só que ninguém diz isso, né? E aí cagou-se para o Maracanã e agora, né? Não, porque o Maracanã é dos caras e tal. Culpa do Vasco, porra. Culpa do Salgado, do Campelo, que nunca brigaram das licitações como era para ter sido brigado, né? Então é esse o ponto. É um factoide. Local de jogo é um factoide para encobrir a incapacidade que o Vasco teve de brigar pelo Maracanã, né?
Ah, mas teve um momento que o Vasco não queria porque não podia, ok. Mas teve outra licitação que o Vasco já estava com a 777, supostamente com grana poderia brigar pelo Maracanã, mas não quiseram, por quê? Queria grana de São Januário alugado. Quanto mais o Vasco jogasse em São Januário, mais a 777 pagava aluguel para o associativo. Então isso aí é escroto falar, né? E ninguém diz, eu digo, né? Seguindo aqui, eu estava escutando agora, né? Porra, não sei o que e tal, o Vasco vai se programar para venda e tal. Já falei da polêmica do estádio, já falei da questão do Maracanã, que foi alijado pelo Salgado, porque não recebiam disso aí, né? Mas Salgado, né? E agora que essa questão do gringo aí, né? Porra, porque o grego não compra, blá blá blá, me perguntaram aqui no TikTok também, vou falar rapidamente, né? Para o vídeo não ficar extenso. O que o grego compraria do Vasco? O que o grego compraria das ações do Vasco? O grego chegou. Eu quero comprar as ações da 777. Ah, vamos lá, vou falar com a 777. 31% ele teria que pagar para a 777 o valor que ela quisesse e a Lindenhall para indenizar, porque tem uma ação judicial lá nos Estados Unidos que a Lindenhall conseguiu bloquear 31% das ações do Vasco, da 777 na Vasco SAF. Então ele teria que gastar dinheiro com a 777 e com a Lindenhall. E os 39% que está em discussão, quanto ele teria que desembolsar para a 777 sair, para a ECAP sair, né? 70% aí. O que ele compraria? Ah, o Pedrinho está querendo vender 20% do Vasco para o gringo, com um empréstimo ponte, uma negociação ponte, blá 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 e tal. Esquece, não vai ter comprador, tem que se reestruturar. Pedrinho demorou muito a entender isso, né? Não tem como vender um negócio desse. O cara vai comprar o quê? 31% de uma ação com penhora? Vai ter que indenizar lá um valor bilionário? Não dá para entender. E aqui, a 777 vai abrir mão de dinheiros que ela vai discutir, vai asfixiar o Vasco. Até uma sentença dizia o seguinte, ó, você tem que indenizar o Vasco, você prejudicou demais o Vasco. Vai acontecer, mas até lá, ela não quer perder essa boquinha aqui, ela vai asfixiar. E o agravo vai manter o Vasco no controle, né? E aí ela vai asfixiar mais ainda. O que ela quer hoje é tentar retomar o controle acionário para ter mais voz ativa, para tentar fazendo as coisas ela, de per si, isoladamente, e não mais a Vasco, não mais um associativo, para chegar e ter uma melhor composição com alguém que venha comprar as ações dela, porque a 777, hoje, ECAP, não podem continuar no Vasco, porque seguradora não pode ter time de futebol. Acabou, né? Então, dito isso aí, pincelando aqui algumas notícias da internet, se gostou dos meus comentários, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser nos vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.